Dando início à aula 9 do curso de Direito Constitucional, tratando especificamente do artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais, vamos tratar hoje sobre a quebra do sigilo bancário fiscal e da quebra das comunicações telefônicas. Para tanto, vamos nos valer dos incisos 10 e 12 da Constituição. É importante fazer a leitura, eu vou fazer a leitura para vocês, era bom que me acompanhassem também, ou se não acompanharem agora, anotem e acompanhem mais tarde. Vamos começar. Inciso 10 tem a seguinte redação: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse inciso 10 do artigo 5º, ele consagra expressamente o direito à intimidade e à vida privada das pessoas. Aí vamos ao inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, para tanto, é importante começar dizendo que, como nós vimos na aula sobre teoria geral dos direitos fundamentais, nenhum direito fundamental é absoluto. Todo direito fundamental é relativo. Há determinados casos em que há necessidade de se adentrar no âmbito daquelas operações bancárias de um correntista, porque aquele correntista ele não pode se valer do sigilo das suas operações bancárias, da sua conta corrente, para cometer ilicitudes. Então, a regra é que, em determinadas situações, é possível, através de requerimento ao Poder Judiciário, que seja solicitada a quebra do sigilo das operações financeiras, a quebra das comunicações telefônicas e a quebra do sigilo das operações bancárias. Só que, para tanto, existem também algumas exceções. Vamos falar agora especificamente da quebra de sigilo bancário por CPI. Aí eu peço para vocês uma atenção especial aqui ao artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Pegando agora aqui, vamos para o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Vamos fazer a leitura que fala especificamente das comissões parlamentares de inquérito. Vamos lá. Estamos aqui. Artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, grifem essa parte, por favor, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Isso é muito importante. Então, vamos de novo. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? O que é importante aqui? No caso de CPI, é possível que seja determinada quebra de um sigilo bancário sem que seja necessário autorização prévia do Poder Judiciário. Aqui nós não temos a chamada reserva de jurisdição. E por quê, Simone? Por quê? Porque, como eu falei para vocês que era importante grifar, as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, elas têm o mesmo poder de investigação das autoridades judiciais. Então, com esse fundamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, para a quebra do sigilo bancário, quando estamos diante de uma CPI, não há necessidade de que a CPI peça ao judiciário a quebra do sigilo bancário daquela pessoa que está sendo investigada. Aí, então, a CPI pode diretamente requisitar as instituições financeiras que irão fornecer a movimentação financeira da pessoa que está sendo investigada. Agora, outra situação que é importante também falar, quebra de sigilo bancário pelo Ministério Público. O Ministério Público, em regra, ele necessita solicitar ao Poder Judiciário uma autorização do Poder Judiciário para ele poder requisitar as operações financeiras de uma pessoa que está sendo investigada ou que está em processo criminal. O Ministério Público ele não pode requisitar diretamente as informações bancárias às instituições financeiras. Ele depende, assim como todas as outras pessoas, os outros entes, todos, com exceção da CPI, da CPI, o Ministério Público ele também precisa, em regra, pedir autorização prévia do Poder Judiciário para ter acesso a informações bancárias de uma pessoa que está sendo investigada ou processada criminalmente. Mas nós temos uma exceção. Quando se trata de verbas públicas, o Ministério Público pode diretamente requisitar a instituição financeira que apresente a movimentação financeira daquele ente público. Então, por exemplo, no caso de uma prefeitura, quando envolve dinheiro público em relação às contas do município, ou do Estado, ou da União, o Ministério Público ele pode diretamente requisitar às instituições financeiras a movimentação financeira daquele ente da federação, porque aí nós estamos diante de uma pessoa jurídica de direito público, nós estamos diante de dinheiro público, recursos públicos que são do interesse da coletividade. Aí, nesse caso, o interesse público ele prevalece. E por prevalecer o interesse público, o Ministério Público pode diretamente requisitar as instituições financeiras sobre a movimentação financeira daquela pessoa que está sendo investigada ou processada. E, do mesmo modo, o Tribunal de Contas da União, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é assente no sentido de que também o Tribunal de Contas da União, quando se trata de dinheiro público, ele pode requisitar diretamente a movimentação financeira daquela pessoa que também está supostamente cometendo atividades ilícitas. Então, indo adiante, vamos falar sobre a questão da quebra do sigilo fiscal. Aí, sobre a quebra do sigilo fiscal, nós temos a Lei Complementar 105 de 2001. Aí, essa Lei Complementar 105 de 2001, ela permite que as autoridades fazendárias, os agentes da fazenda pública,
no exercício da fiscalização, eles solicitam diretamente às instituições financeiras a movimentação financeira daquela pessoa para fins de investigação, para fins de apuração de uma ilicitude cometida pelo contribuinte. Aí, até 2010, o Supremo Tribunal Federal entendia que essa lei complementar 105 era inconstitucional. Havia um vício de inconstitucionalidade. Por quê? Porque permitia que diretamente as autoridades tributárias, os agentes tributários, diretamente tivessem acesso, requisitassem as instituições financeiras, a movimentação bancária daquelas pessoas, para poder dar início, continuação a uma investigação para evitar uma possível sonegação fiscal. Então, entendia o Supremo Tribunal Federal ser necessário que as autoridades do fisco, tanto da União, dos estados como dos municípios, entrassem com um prévio requerimento ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, se for o caso, autorizasse, aí sim eles tivessem acesso àquelas operações que são denominadas operações suspeitas. Mas nós temos uma virada jurisprudencial em 2016. Aí eu vou citar aqui para vocês umas decisões do Supremo Tribunal Federal de 2016 que consagram uma verdadeira virada jurisprudencial na questão do sigilo, do sigilo bancário perante as autoridades do sistema tributário. ADI 2390 do Distrito Federal, ADI 2386 do Distrito Federal, ADI 2397 do Distrito Federal e ADI 2859 do Distrito Federal, além do RE 601-314, com repercussão geral. Então, dentro dessa perspectiva, houve uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir, sim, a possibilidade que as autoridades tributárias, os agentes da fiscalização tributária, tivessem acesso àqueles dados dos contribuintes em prol de evitar a sonegação fiscal, sonegação dos tributos. Aí, para tanto, houve argumentos necessários. Mas quais seriam, Simone, os argumentos que foram utilizados para o Supremo Tribunal dar essa virada jurisprudencial? Porque se até então se entendia que o direito à intimidade prevalecia diante da necessidade do fisco de investigar aqueles dados do contribuinte em débito com a Fazenda Pública. Quais foram os fundamentos usados pelo Supremo Tribunal Federal? Aí agora nós vamos conversar sobre esses fundamentos que são muito importantes. Muito importantes. O primeiro fundamento é aquilo que nós falamos anteriormente, que não há direito fundamental absoluto. Todos os direitos fundamentais são relativos. Então, nesse caso especificamente, em relação ao sigilo, em relação ao fisco, o sigilo ele cede em relação ao princípio da moralidade. O princípio da moralidade ele justifica a requisição direta das informações pelo fisco. Correto? Correto até aqui? Outra importante fundamentação é o chamado dever fundamental de pagar tributos. O contribuinte tem o dever
fundamental de pagar tributos. Em contrapartida, o Estado, o ente da federação, tem o dever de fiscalizar e arrecadar os tributos para dar concretização aos direitos fundamentais. Ah, Simone, mas, poxa, mas a gente vê que os tributos não são corretamente aplicados, os impostos não são corretamente aplicados. Isso já é outra coisa. O que a gente tem que ter em mente para fins de concurso público é que existe o dever fundamental do contribuinte de pagar tributos, o dever fundamental do cidadão de pagar tributos e o dever também do fisco de arrecadar e fiscalizar e arrecadar esses tributos. Tá ok? Então vamos para o terceiro fundamento. O terceiro fundamento diz respeito à ordem internacional. Nos países desenvolvidos, é comum as autoridades fazendárias terem acesso direto aos dados daquele contribuinte, aos dados bancários daquele contribuinte. Por quê? Para facilitar, para evitar que ocorram crimes graves, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisas. Então, e dentro desse contexto, o Brasil já assumiu compromissos em tratados internacionais no sentido de reprimir esses delitos. Outro fundamento é o princípio da capacidade contributiva, previsto no artigo 1º previsto no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal. O princípio da capacidade contributiva, ele dá ensejo para que o fisco ele identifique o rendimento, o patrimônio e as atividades econômicas do contribuinte. E um outro fundamento também importante, outro fundamento que nós temos aqui muito importante, é que a Lei Complementar 105 de 2001, ela apresenta um rol objetivo, ela é muito objetiva, bem específica, quando se trata da finalidade de dar acesso ao fisco aos dados do contribuinte. Quer dizer, ela é objetiva, ela tratou disso de uma forma objetiva. E além disso, ela consagra o sigilo. Quando o fisco tem acesso àqueles dados do contribuinte, os dados bancários do contribuinte, o sigilo não há que se falar em quebra do sigilo, há uma continuação do sigilo. O que nós falamos é de transferência do sigilo. O sigilo que competia às instituições financeiras manter, passa para o fisco. Então, o fisco ele continua mantendo aqueles dados em sigilo. Apenas ele tem acesso para que ele possa fazer valer o seu poder de arrecadar, de cobrar o tributo. Então, ao invés de se falar em quebra de sigilo bancário de dados, quebra de sigilo de dados, em relação ao fisco, se fala em transferência de sigilo para o fisco. A palavra é essa, transferência. Ocorre a transferência do sigilo para o fisco. O fisco ele deve continuar mantendo aquele sigilo. Fica só para dentro das entidades da federação, daquelas pessoas que são imbuídas da fiscalização e da arrecadação tributária, para elas terem meios de poder investigar aquele contribuinte,
para daí poderem ter acesso ao seu papel de fiscalização e de arrecadação tributária. Correto? Outro fundamento importante, para que a autoridade fazendária tenha acesso às informações de dados bancários, é necessário que exista um procedimento administrativo tributário instaurado ou então um procedimento fiscalizatório já em curso. Então, é necessário que haja um processo administrativo instaurado contra o contribuinte ou então um procedimento fiscalizatório em curso. E ainda, é necessário que seja comprovada a indispensabilidade desses dados sigilosos, para que o fisco possa diretamente requisitar as instituições financeiras. E isso está expressamente previsto na Lei Complementar 105, de 2001. Correto? Agora nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos falar do compartilhamento de dados. Porque até então foi possível, a partir de 2016, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é possível, sim, o acesso direto do fisco às operações financeiras e operações bancárias do contribuinte. Mas, em relação ao compartilhamento, isso o STJ também decidiu, já havia decidido antes do Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade da requisição direta pelo fisco das operações bancárias do contribuinte. Mas havia uma lacuna, tanto do Supremo Tribunal Federal como do STJ, em relação ao compartilhamento daqueles dados com os órgãos de persecução penal, que se trata da Polícia e do Ministério Público. Aí, então, eu cito para vocês o julgamento do recurso extraordinário número 1.055.941 de São Paulo, de relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado em 4 de dezembro de 2019, que fixou uma tese 990 em repercussão geral. Diante dessa situação, entendeu-se que sim, que é possível o compartilhamento de dados com a polícia e com o Ministério Público. Porque se é possível que seja feita a requisição para ter acesso a esses dados, por que não haver o compartilhamento para que seja combatida a ilicitude? Por que não? Se há necessidade de combater a criminalidade. Então, esse compartilhamento ele deve ser feito exclusivamente, a princípio, exclusivamente para fins de persecução penal. Sendo que é interessante falar que é possível que exista a descoberta fortuita. Isso nós vamos falar futuramente, né, quando falar de interceptação telefônica. Por enquanto, a gente fica aqui só com o compartilhamento de dados entre tanto da Receita Federal como do COAF. Que nessa decisão de 2019, ficou estabelecido que tanto o COAF, através dos relatórios de inteligência financeira, e a Receita Federal, através do procedimento fiscalizatório,
eles pudessem compartilhar com as autoridades, com os órgãos de investigação, de persecução penal, para que seja possível a apuração daqueles crimes. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais? Agora falando sobre gravação clandestina. O que é gravação clandestina? Gravação clandestina é quando duas pessoas estão conversando num telefone e um dos interlocutores, ele grava, sem o conhecimento do outro, a conversa. Essa prova é considerada lícita para o Supremo Tribunal Federal, ok? Então não há que se falar, por mais que existam doutrinadores que digam, que sustentem a inconstitucionalidade da gravação clandestina, o que prevalece no Supremo Tribunal Federal é que é uma prova lícita. Agora sim, vamos partir para a interceptação telefônica. A interceptação telefônica, ao contrário da quebra de sigilo bancário e fiscal, a interceptação da telefônica, ela sempre vai só se dar por reserva de jurisdição. Então, não pode nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas da União, nem tampouco as comissões parlamentares de inquérito se valerem da requisição direta do teor das interceptações telefônicas. Sempre há necessidade de reserva de jurisdição, sempre haverá necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário para que se tenha acesso àqueles dados daquela conversa telefônica. Tá ok? Então, vamos falar, existem uns requisitos constitucionais para que seja deferida uma interceptação telefônica. E quais são esses requisitos constitucionais para deferir uma interceptação telefônica? Em primeiro lugar, reserva de jurisdição. A necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário. Segundo, é preciso que a disciplina da interceptação telefônica seja dada através de lei. E nós vamos ver que a lei aqui é a Lei 9.296 de 96. Então, deve-se observar o procedimento estabelecido na Lei 9.296 de 96. E, em terceiro lugar, a interceptação telefônica, ela se dá tão somente para fins de investigação criminal e persecução criminal. Só. Agora, vamos para os requisitos constantes na Lei 9296 de 96. Aí, o primeiro requisito é que haja indícios suficientes de autoria e participação daquela pessoa em uma infração penal. Também é necessário que haja haja uma necessidade, haja uma comprovação da necessidade daquela interceptação telefônica. Há uma necessidade de que se demonstre o esgotamento das vias, porque a interceptação telefônica é sempre a última ratio. Então, somente se não for possível, por outro meio, se fazer a coleta daqueles dados, dos dados necessários para a investigação ou instrução processual penal, aí sim que é possível se valer da interceptação telefônica. E o último requisito também previsto na Lei 9.296 de 96 é que o crime, aquela infração penal, ela seja punida com pena de reclusão. Então, se aquela infração penal ela não for punida com pena de reclusão, for com pena de detenção, não é possível se falar em interceptação telefônica.
interceptação telefônica, repetindo, somente para infrações penais com pena de reclusão. Aí algumas observações aqui importantes, vamos falar sobre a descoberta fortuita. Que eu já ia me adiantando, que eu me empolguei, já ia me adiantando. Vamos falar, é possível, o Supremo Tribunal Federal entende ser possível a descoberta fortuita quando há uma interceptação lícita, já deferida judicialmente, e nessa interceptação se descobre também outro elemento que dá ensejo a um processo administrativo disciplinar. Então é possível sim a instauração de um processo administrativo disciplinar com base naquela interceptação telefônica. Naquela interceptação telefônica que foi deferida licitamente, com autorização do Poder Judiciário. Perfeito? Agora, a interceptação telefônica ela se dá através de uma comunicação formal, que tem que ser uma identificação de todo o conteúdo. Aliás, não há necessidade de identificação de todo o conteúdo, não. O importante é, o Supremo Tribunal Federal entende que não há necessidade de que seja transcrita toda a gravação telefônica. Basta que aqueles excertos, aqueles trechos que sejam necessários para a investigação ou para a instrução penal, eles estejam no processo, não há necessidade da transcrição completa. A interceptação telefônica ela é deferida por ato motivado do juiz, por ato fundamentado, pelo prazo de 15 dias, podendo ser renovado por mais 15 dias, havendo prova da necessidade daquela interceptação telefônica, ou seja, havendo prova de que não há outro meio possível para a obtenção daquelas provas. Então, como nós falamos, a interceptação telefônica é a última ratio. Aqui é importante dizer que a jurisprudência ela admite prorrogações sucessivas de 15 dias. Não é necessário que seja só 15 dias mais 15 dias. Podem haver sucessivas prorrogações de 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, assim sucessivamente. Enquanto seja necessária aquela interceptação telefônica, ela é possível de prorrogação. Agora, há uma vedação expressa à interceptação telefônica por meio de denúncia anônima. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui, tá bom? Então a gente fica por aqui e eu espero vocês para a próxima aula.